amanhã, tá bom? Vamos lá? Eh, Evangelho de Marcos, hoje, capítulo de número 5. Hoje nós vamos estudar a partir do verso 24, a parte B, até o verso 34, tá? Hoje o tema é o poder da determinação. E esse é um elemento básico na vida da gente, para a gente que deseja ir além, para a gente que deseja conseguir e conquistar algo na nossa vida. Eu não sei quais são os teus desafios, né? Quais são as tuas lutas, quais são os teus objetivos, as tuas metas. Algumas metas que nós temos, alguns sonhos que a gente tem são muito ousados e necessitam muito que a gente esteja determinado mesmo para receber. E é importante que a gente tenha esse espírito de determinação. E a gente vai ver aqui na Bíblia, na palavra do Senhor, a vida de uma mulher que apresenta uma determinação extraordinária. E é assim a gente vai estar aprendendo, tá? Muitas pessoas pensam que o milagre é algo que acontece ao acaso. Milagre não é algo que acontece ao acaso. Existem alguns elementos, algumas coisas que são essenciais para que o milagre aconteça na nossa vida, né? Você vai conversar com pessoas que chegaram muito longe, que alcançaram objetivos, metas extraordinárias para a vida, e pessoas que você admira muito, e você sempre vai encontrar nessas pessoas um espírito de determinação, tá? Eh, e a gente vai ler o texto e você vai ver que o milagre na vida dessa mulher acontece muito por conta da sua determinação. Então vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso 24, a parte B. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, ela piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que deles havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou a minha roupa? Os discípulos responderam: o senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ela, porém, olhava ao redor para ver, ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé salvou você. Vá em paz e fique livre deste mal. Até aqui. Muito bem. Esse é um texto que está dentro de uma narrativa daqui de milagre, que é o pedido de Jairo. Há alguns dias atrás, nós lemos esse texto, acho que há uns 2 dias atrás, nós lemos esse primeiro texto aqui, os versos 21 a 24, e nós vimos Jesus estava ensinando e o Jairo chegou desesperado, angustiado, e ele se prostrou diante de Jesus, pedindo para que Jesus tocasse a sua filha. Ele ficou ali, permaneceu insistentemente até que Jesus decidiu ir à casa de Jairo para curar a sua filha. Jesus está indo para a casa de Jairo e no meio do caminho aparece esta situação do texto que a gente leu. Aparece essa mulher que vai
ali entre a multidão, até que ela chega e toca em Jesus, o que naquele momento da história não era algo fácil de se fazer. Era um momento que Jesus estava realizando muitos milagres e por causa disso, uma multidão seguia Jesus e tentava se aproximar dele de todas as maneiras. Então, ah, a decisão dessa mulher de tocar em Jesus era um grande desafio, tá? E quando a gente olha para essa história, porque essa mulher ela acaba tocando em Jesus e ela acaba sendo curada, sendo liberta, ela chama a atenção de Jesus, por conta da sua fé. Existe aqui algumas lições preciosas nesse texto que são fantásticas para a gente olhar, principalmente quando a gente deseja que algo na vida da gente mude. Isso estava muito claro aqui no texto. Essa mulher, ela desejava muito que a sua vida fosse transformada, que a sua realidade fosse mudada. E ela estava disposta, ainda que diante de todas as suas condições contrárias, essa mulher estava determinada em mudar a sua vida, em mudar a sua história, e ela cria que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. E ela vai em busca daquilo que ela cria. Eu quero trazer esse texto aqui para a minha vida, para a sua vida, e fazer uma pergunta para você. O que você gostaria que acontecesse nesse ano de 2026 na tua vida? Qual é o milagre? Qual é a bênção? Qual é a graça? O que você gostaria que acontecesse ou que você quer que aconteça nesse ano de 2026 na tua vida, na tua casa, na tua família? Qual é o teu grande pedido? Qual é o teu motivo de oração? Essa mulher, ela tinha uma necessidade grande. Ela tinha um problema muito grande, mas maior do que o problema que essa mulher tinha era a determinação, o desejo que essa mulher tinha de ser curada. Era uma mulher que ela não aceitava aquela situação. Uma mulher que desejava profundamente ter a sua vida transformada. Ela estava inconformada com a situação. É um problema muito sério quando a gente começa a se conformar com algumas coisas na vida. Quando a gente começa a achar que o ruim tá bom. Quando a gente vai se acostumando com qualquer coisa. É muito ruim isso na vida, porque faz com que a gente perca a oportunidade de experimentar e de viver o melhor. Algumas pessoas talvez tenham chego para essa mulher ao longo de toda a sua caminhada, sua busca, e deve ter dito para ela assim: "É para ser assim. Talvez Deus queira que seja assim. Você já tentou de tudo, não deu certo. Acalma o teu coração. Não corra mais atrás. Não acredite mais nisso. Sabe? É para ser assim. É para a tua vida ser dessa forma." E às vezes a gente começa até a acreditar que é para a nossa família ser do jeito que é para o nosso filho ser do jeito que é para o nosso casamento ser do jeito que é para a nossa vida financeira ser do jeito que é para a nossa vida profissional ser do jeito que é. Por quê? Porque a gente já tentou de tudo, a gente já fez tudo, a gente já correu atrás de tudo. E parece que nada mudou, nada aconteceu. Então, é para ser assim, né? Muita gente acaba vivendo, infelizmente, desta maneira. E por causa disso, nunca vê o milagre acontecendo na sua vida. Voltando para o texto aqui, essa mulher, o texto bíblico traz algumas informações importantes sobre ela. O texto diz que fazia 12 anos que essa mulher sofria de uma hemorragia. Ela tinha um problema de saúde sério e ela perdia sangue o tempo todo. E isso provavelmente a enfraquecia muito, sem contar que, aqui tem
pelo menos 3 níveis de preconceito, né. Então essa mulher, ela recebia preconceito por ser mulher, naquela época. A mulher, para muitos homens, para a religião, para a sociedade, era vista, como um produto, como uma coisa, como uma conquista, como algo que, pertencesse ao homem, tá. Então já sofria, o preconceito por ser mulher, sofria também o preconceito por estar doente. A a doença, naquela época, era considerada uma maldição, né. Então, se ela estava doente, é porque foi amaldiçoada. Então a religião olhava para essa mulher como uma amaldiçoada. Também, ela tinha um outro nível de maldição, que a doença dela causava uma hemorragia. Naquela época, qualquer tipo de doença que gerasse ou que mostrasse o sangue, levava a pessoa a ser considerada imunda. Ela era considerada uma pessoa imunda. Então, o preconceito estava ali instalado e ela não se vitimiza por conta disso. Ela não fica, de um canto para outro dizendo: "Ah, eu recebo preconceito", né, sabe. Ela vai para cima, ela faz o que tem que fazer, ela se levanta, ela faz a diferença, ela mostra que ela deseja realmente ter a sua vida transformada, ela busca o seu espaço, né. Então o texto, ele começa trazendo essas informações, diz que ela já tinha padecido nas mãos de muitos médicos, o que significa, pelo menos 2 coisas aqui. Eh, Ela lutava para, né, passou a sua vida lutando, foi em busca de tudo quanto é porta que alguém falou para ela que podia resolver. Ela era uma mulher que buscava, a cura e, eh, a sua cura parece que não era algo possível, parece que era algo que, eh, não era possível ser feito. Então, eh, fica aqui essa ideia. O texto também diz que ela tinha gasto tudo que ela tinha, todos os recursos, ela tinha gasto e ela não melhorava de forma alguma. O texto chega a dizer, ao contrário, piorava cada vez mais. Então o texto fala que essa mulher, ela gastou tudo que ela tinha, ela investiu tudo que ela tinha, inclusive a sua saúde, para alcançar a cura e ela não alcançou. Pelo contrário, ela piorava cada vez mais. Então ela era uma mulher que sofria o preconceito, né, pelo seu gênero, sofria o preconceito pela sua condição, sofria o preconceito pela cultura daquela época. É uma mulher que, tinha buscado soluções para sua vida, mas todas as portas se fecharam, não tinha encontrado. É uma mulher que não tinha recursos nenhum, nem de saúde, nem, sociais, de relacionamento, nem, recursos financeiros para ela, buscar, de alguma forma, um outro tipo de tratamento. Então a situação dela era, a pior possível. Mas essa mulher, ela fica sabendo que Jesus está passando por ali, e quando ela ouve a respeito de Jesus, ela crê. E ela crê que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Olha que interessante, porque essa mulher, ela fica determinada e ela começa a seguir Jesus ali. Eu creio que, com muita dificuldade, mas ela vai seguindo Jesus ali e talvez algumas pessoas conhecessem ela e se afastassem e falassem para ela se afastar por conta da condição dela, do preconceito que tinha contra ela, mas ela permanecia ali. E na hora que ela consegue um espaço para entrar, para se aproximar de Jesus, ela vai. Ela vai determinada. Ela vai determinada. Jesus está andando em direção à casa de Jairo e essa mulher, eu creio que na hora que abriu um espaço ali na multidão que ficava comprimindo Jesus,
Na hora que abre um espaço, essa mulher entra e vai até onde Jesus está. E quando ela chega aonde Jesus está, ela, já caindo, ela toca, algumas traduções diz que ela toca na orla, na barra das vestes de Jesus. Imediatamente Jesus para, e os discípulos todos, ali todo mundo para, e Jesus faz uma pergunta, escuta: quem me tocou? Os discípulos dizem para ele: Senhor, está todo mundo tocando, todo mundo apertando, todo mundo empurrando o Senhor para lá e para cá. Não tem como a gente saber. Jesus diz: foi um toque diferente. Um toque diferente. Porque saiu o poder de mim. E nesse momento essa mulher, ela consciente de que isso havia acontecido na vida dela, que ela tinha tocado em Jesus e que ela tinha recebido uma graça, ela diz para o Senhor: fui eu. Ela está prostrada e ela diz: fui eu. Naquele momento, Jesus, ele se volta para aquela mulher e diz: a tua fé te salvou. Quais são as lições de determinação que a gente vê aqui? Eu quero ser bem prático com você agora. Quais são as lições sobre determinação que a gente aprende aqui na palavra? Primeiro, essa mulher, ela vence os preconceitos, ela vence a barreira do que os outros falam, do que os outros pensam, da tentativa dos outros de abortar o projeto. Ela está determinada. E esse primeiro ponto eu vejo assim como algo extraordinário e essencial para a nossa vida se nós queremos de fato mudar algo. Sabe, porque às vezes a gente tem vontade de que a nossa vida fosse diferente, mas a gente não está tão determinado em mudar. Sabe, você, de repente, gostaria que alguma coisa acontecesse em 2026 na tua vida, mas o quanto que você gostaria? Sabe, porque se assim, eu vou começar um projeto e alguém fala contra. Eu vou pegar aqui mesmo a nossa live aqui dessa manhã. Eu comecei aqui, estou me adaptando e começamos aqui tentando se ajustar e tal. Aí, de repente, não deu certo uma coisa, não deu certo outra, e eu fui tentando, tentando, e eu estou aqui conversando com você. Se eu desistir, se eu parar, acaba aqui. E aí depois ali alguém vai falar: escuta, você começou a fazer a live, mas você não está fazendo mais. Ah, é que não deu certo, deu problema, eu não lembrei como é que fazia, ou alguém fez algum comentário ruim, depreciativo, e aí eu fiquei chateado e não vou continuar. Sabe, eu tenho vontade, mas não vou fazer. E aí acabou aqui. Ou de repente você continua, você vence, você vai aprendendo, mexendo nos equipamentos, você vai aprendendo a mexer no sistema, você vai vencendo cada etapa, você vai superando os comentários negativos, você vai, sabe, se levantando e fazendo com o que você tem, né? Você não tem o melhor equipamento, você não tem a melhor forma de fazer, mas você vai fazendo com o que você tem. E aí lá na frente, daqui até o final do ano, tá espetacular. Aí alguém chega no final do ano e diz: "Nossa, que trabalho espetacular". Pois é, mas não começou assim, não começou assim. A maioria das coisas que a gente acha hoje espetaculares, não começaram assim. Começaram dessa forma. Começaram pequeno, começaram, da maneira que dava para começar, começaram, juntando peças, construindo peças, né. E hoje tem uma estrutura, você está entendendo? Então é muito importante que a gente esteja determinado, e estar determinado é vencer as barreiras dos preconceitos, sabe, de pessoas que olham para você e dizem: "Olha, isso não é para você, isso não vai dar certo, você não consegue, você não nasceu para isso", e mas você está determinado com aquilo. Você não entra na caixa que as pessoas querem te colocar. É porque, às vezes a gente quer crescer e as pessoas querem colocar a gente dentro de uma caixa, né. Você quer sair da caixa. As pessoas ficam tentando colocar você dentro da caixa.
Aí chega uma hora que as coisas estão tão difíceis que você fala: "Ah, não, é para ser desse jeito mesmo, é para ser desse tamanho mesmo, é para ser assim", certo? Não é para ser assim. Só que para crescer, vai precisar sair da caixa. E a gente precisa ter essa ousadia, essa determinação na nossa vida. Isso me chama a atenção nessa mulher. E aqui seria uma primeira lição que eu veria para a minha vida e para a sua vida. Essa mulher, apesar de 12 anos sofrendo de hemorragia, apesar de todo o preconceito, de todas as barreiras religiosas, culturais, sociais, físicas, apesar de todas as barreiras, essa mulher, ela decide tentar mais uma vez. O texto bíblico diz que ela já tinha tentado muitas vezes, mas ela decide tentar mais uma vez. E ela está disposta a vencer as barreiras do preconceito, a vencer as barreiras do que o João está pensando, do que a Maria está pensando, do que o Pedro está pensando, a vencer as barreiras das avaliações dos outros. Porque as pessoas avaliam o que a gente faz. E muitas vezes elas trazem para nós uma ideia devastadora. Uma ideia que, se a gente for se apegar àquilo, a gente para, a gente desiste, a gente não continua. Por exemplo, essa mulher, quando ela vai e entrando ali pelo meio da multidão, alguém que conhecia aquela mulher deve ter dito: amaldiçoada. Alguém deve ter dito: imunda. Alguém deve ter dito para ela: você não pode estar aqui entre nós. Alguém pode ter dito para ela: você é uma doente. Alguém pode ter dito para ela: você não tem jeito, você já viu que você já tentou curar e Deus não permitiu, Deus não quer que você seja curado. Alguém pode ter lembrado de alguma coisa que ela fez lá no passado. Olha, você aqui tentando tocar em Jesus, mas você está ruim porque lá no passado você fez isso, isso, aquilo. Sabe? Então, essa mulher teve que vencer essa barreira. E isso é muito difícil. Uma segunda lição que eu vejo nesse texto, que eu acho tão fantástica quanto a primeira, é que essa mulher, ela teve que vencer as suas debilidades. Ela teve que vencer as suas limitações. Ela teve que vencer as suas dores. Ela teve que vencer o seu incômodo. Essa mulher teve que vencer. Ela ela teve que vencer a sua condição emocional. E vencer as condições emocionais não é fácil. Não é fácil. Vencer as dores não é fácil. E essa mulher, ela decide vencer estas coisas. Ela decide lutar e vencer. Ela está determinada que a vida dela pode ser diferente, de que a vida dela precisa ser diferente. Eu quero fortalecer você que de repente se sente fraco, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Essa mulher, ela estava fraca. Você imagina 12 anos com hemorragia. Imagina a condição de saúde física dela. Imagina a condição de saúde emocional dessa mulher. Porque o tempo todo sendo julgada, o tempo todo sendo recebendo preconceito, né? Sendo discriminada, o tempo todo sofrendo pelo que as pessoas falavam, as pessoas se afastando dela. Essa mulher vence a, as circunstâncias espirituais, porque a própria religião da época a condenava. Então, ela trazia todo esse peso físico, da dor física,
o peso emocional, das dores na sua alma e o peso espiritual, porque ela recebia o preconceito, a discriminação e a condenação da religião da sua época. E mesmo diante de todas essas impossibilidades, essa mulher, ela vai para tocar em Jesus. Ela diz: "Eu vou tocar em Jesus e eu vou ser curada. Eu vou tocar em Jesus". Sabe, o seu corpo dizia: "Não, você não consegue. Dói muito". A sua alma dizia: "Não, olha o que as pessoas estão falando. Ele não vai te aceitar". E o seu espírito dizia: "Não, você não merece. Você já está condenado". Apesar de todas essas dificuldades, esses problemas, ela vai. Então, o que que eu diria para você? Presta atenção. Eu diria para você que para você alcançar alguma coisa na sua vida, você tem que primeiro vencer os outros. Você tem que vencer os outros. Segundo, você tem que vencer a si mesma. Você tem que vencer a si mesmo. E terceiro, você tem que se entregar para Deus. Porque essa mulher, ela faz uma entrega total e restrita. Ela vai e ela toca no Senhor com fé. E quando ela toca na orla das vestes, na pontinha da roupa de Jesus. E o toque dela é suficiente para ela receber um poder que muda a sua vida e que transforma a sua história. O toque dela faz Jesus parar. O toque dela faz Jesus perguntar: quem me tocou? Porque no meio daquela multidão, alguém se destaca. E alguém se destaca por causa da sua determinação, por causa da sua fé, por causa da sua vontade de ter a sua vida mudada e transformada. Eu quero hoje, no nome de Jesus, que esta palavra se cumpra na sua vida. Como que você que está aqui comigo hoje vai viver um milagre extraordinário? Como que você vai viver um milagre extraordinário? Primeiro, vença os outros. O que os outros pensam, o que os outros falam, o que os outros acham, o que os outros veem. Vença os outros. No teu coração, esteja disposto a dar um passo além de qualquer tipo de preconceito, de qualquer tipo de sensação do que os outros acham. Segundo, vença você mesmo. Seja no seu corpo, seja na sua alma, seja no seu espírito. Vença a si mesmo. E terceiro, se entregue totalmente a Jesus. Toque em Jesus com fé. Corre atrás. Porque eu tenho certeza que, da mesma forma que o Senhor atendeu essa mulher, Ele também irá atender a sua vida. Eu quero terminar explicando para você a parte final aqui. Porque alguém aqui pode pensar assim: tá, mas como que eu
Como que eu posso tocar em Jesus? Como que eu posso tocar em Jesus? Como que eu posso alcançar essa graça? Porque Jesus não está aqui, Jesus não está andando no meio da multidão. Como que eu posso ir até Jesus e tocar em Jesus? Eu diria para você que é tentar mais uma vez, é ir atrás mais uma vez, é buscar uma alternativa, é aproveitar uma oportunidade, é levantar a tua cabeça, mesmo com todos os motivos para que a tua cabeça esteja inclinada, cabeça baixa, cabeça de derrotado, mesmo que você tenha todos os motivos, mas é levantar a tua cabeça e seguir. Tentar um curso, tentar uma saída, tentar uma conversa, tentar uma solução, tentar uma estratégia, tentar, sabe? É dessa forma, crendo. Jesus, eu sei que o Senhor está aqui. E eu vou tentar mais uma vez. Eu sei que o Senhor vai me dar essa graça. Eu vou orar, eu vou me dobrar os meus joelhos, eu vou clamar, eu vou buscar a tua face, eu vou levantar mais cedo, eu vou atrás, eu vou entregar os currículos, eu vou fazer o curso, eu vou conversar com pessoas, eu vou, sabe, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa. Porque parado, desistindo, a gente não vai conseguir. Olha só, essa mulher, com todos os problemas que ela estava na rua, ela estava andando, estava correndo atrás, estava vendo se aparecia alguma oportunidade. Eu não tenho mais dinheiro para pagar aquilo, para fazer aquilo, para chegar até aquilo, mas eu posso andar na rua aqui, porque vai que aparece alguma solução aqui na rua. E apareceu. Por que que essa mulher, ela recebeu essa graça? Porque ela foi atrás, porque ela procurou saber. Alguém foi falar alguma coisa de Jesus, ela: "Pô, eu quero ser curada, ele cura mesmo e tal". "Não, ele cura, tem gente sendo curada e tal". E ela vai perguntando, ela vai querendo saber, ela vai se informando, ela vai, eh, aí ela fica sabendo que Jesus está por ali, ela se prepara, ela vai para cima, ela, sabe, ela fica ali atenta, na hora que surge uma oportunidade, ela entra no meio da multidão, ela ela vai empurrando aqui, empurrando ali, alguém, sabe, quem sabe falando bobagem para ela, mas ela vai, ela está determinada. E é assim que a gente vai mudar a vida, assim que a gente vai mudar a vida. Ela não ficou deitada na cama dela, esperando a cura, dizendo: "Ah, que eu não consigo mais levantar, é que eu não tenho mais forças para continuar, é que eu não tenho mais forças para fazer, é que eu já tentei de tudo, é que eu já me decepcionei demais, é que as pessoas não me ajudaram, não fizeram nada por mim". Ela não ficou se lamentando. Se ela ficasse, ela estaria até hoje se lamentando. Como muita gente que podia ter sido curada, não foi, porque ficou se lamentando. Como muitas pessoas que, podem de alguma forma mudar a sua vida, mas não muda, porque ficam se lamentando. Eu estou dizendo para você, eu sei que é difícil, eu não estou falando que é fácil, não estou falando que é fácil. Eu sei que é difícil. Não estou falando que você não tem o direito de ficar lamentando as injustiças, os acontecimentos, as circunstâncias adversas da tua vida. Não estou falando que você não tem o direito de ficar se lamentando. O que eu estou falando é que existe um jeito da gente buscar mudar a nossa vida. E não é parado, não é esperando que alguma coisa caia no nosso colo, é se levantando e indo atrás. Então, eh, não estou recriminando, nem dizendo que você não tem o direito de estar vivendo, de repente, prostrado ou prostrada. Não estou falando que você não tem o direito. Talvez você tenha todo o direito, como essa mulher tinha todo o direito de viver uma vida magoada, ressentida, eh, machucada, ferida. Ela tinha todo o direito e está tudo bem. Se alguém, eh eh, sabe, encontrasse ela, visse ela triste, abatida no canto, a pessoa ia falar: ela tem razão, olha o que aconteceu na vida dela, olha a enfermidade que ela tem, olha os problemas dela", sabe. As pessoas iam dar razão para ela. Talvez você tenha razão de estar vivendo as circunstâncias, vivendo dessa forma, né, nas circunstâncias que você está. Talvez você tenha razão. Só que se eu não quero ter razão, se eu quero ser curado, aí eu vou ter que
me desdobrar um pouco mais. Às vezes procurar alguém para me ajudar, procurar um profissional para me atender, procurar um conselho, procurar uma ajuda, procurar uma porta, alguma coisa eu vou ter que fazer. O que não dá é para querer que a vida mude sem que eu faça o movimento. Ah, mas é que você não sabe como é difícil. É, é, é muito difícil. É muito difícil. Para essa mulher aqui, fazer o que fez era muito difícil. Mas ela sabia que, para ela, mais difícil ainda era continuar do jeito que estava. Então, você pode falar assim: ah, é muito difícil se mover diante de tudo que aconteceu, o que está acontecendo na minha vida. É muito difícil se mover. Eu digo para você, eu creio que é muito difícil sim, mas talvez seja mais difícil ficar do jeito que está. E talvez seja isso que moveu essa mulher. É difícil ir lá e tocar em Jesus? É muito difícil. Mas é mais difícil continuar do jeito que eu estou. Eu não quero continuar do jeito que eu estou. Entendeu? E ela foi e fez acontecer, né? E se não tivesse acontecido aqui, ela buscaria uma outra forma de tentar. Mas aqui ela se encontra com Jesus, que muda a nossa vida completamente, que muda a nossa história. Jesus que conserta a nossa vida. Você tem consciência disso, de que Jesus conserta a tua vida. Eu tenho consciência de que Jesus conserta a minha vida. Então, nós já estamos com meio caminho andado. Porque essa mulher, ela tinha ouvido falar de Jesus. Eu e você, faz tempo que a gente conhece Jesus. Então, a gente já está com meio caminho andado. A gente sabe que realmente Jesus pode mudar a nossa história. Mas a gente precisa, assim como essa mulher, estar determinado. Que Deus abençoe e ilumine a nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Pessoal, a gente ficou sem os comentários hoje. Eu acho que eu apertei alguma coisa, que eu proibi ali os comentários, mas foi sem querer, tá? Amanhã eu vou ver para ajustar. Vou levar uns 2, 3 dias ainda me adaptando aqui, mas vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo, tá? A gente vai se ajustando e esse ano vai ser um ano tremendo aqui com o nosso Café com Propósito, tá? Deus abençoe muito a tua vida, um ótimo dia para você, debaixo da graça do Senhor, que Deus esteja abençoando muito você e a tua casa. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esta manhã, pelo teu Espírito Santo, pelo teu poder e pela tua graça que são derramados sobre nós. Eu quero, Deus, colocar diante do Senhor a vida de cada pessoa que está aqui comigo. Talvez, Deus, alguma pessoa aqui passando por um momento muito difícil, Pai, se identificando muito com esta mulher, com a situação que ela estava. Deus, o Senhor conhece a nossa vida, não é por acaso que o Senhor nos deu essa palavra nessa manhã. Alguma coisa o Senhor quer ministrar no nosso coração com essa palavra. E nós pedimos, Pai, que assim seja feito. Que o Senhor ministre a nossa vida, que nós sejamos tocados, abençoados e transformados pelo poder e pela palavra poderosa do Senhor. Abençoe, Pai, cada um que está aqui. Derrama o teu Espírito Santo e a tua unção sobre nós. Ajuda, Pai, cada um que está aqui a viver, Deus, uma semana muito abençoada, Pai. Uma semana realmente de transformação e de mudança na sua vida. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em cada um de nós, por toda a graça que temos recebido do Senhor. Muito obrigado pela tua presença, Pai, cuidadosa, pelo teu amor grandioso, Pai. Muito obrigado, Deus, pela bênção de podermos nos levantar, pela bênção de podermos ouvir a tua palavra, pela bênção de podermos tomar atitudes na nossa vida, pela bênção de podermos nos movimentar. Abençoe, Pai. E Deus, que as oportunidades que o Senhor tem preparado para nós sejamos sensíveis a elas. Nós estejamos, Senhor Deus, entendendo, assim como essa mulher, ela conseguiu ver essa oportunidade
e alcançar esta graça, que nós também estejamos conseguindo enxergar as oportunidades que o Senhor tem trazido para cada um de nós, para a mudança da nossa vida. Deus, que eu esteja aqui, Pai, diante de pessoas determinadas a viverem um ano maravilhoso, fantástico, transformador. Ajuda, Pai, abençoe, cuida, Pai, de cada um que está aqui. E Deus, cumpre a tua vontade e o teu propósito em cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Abençoe cada um que está aqui. Abençoe, Deus. E Deus, o Senhor sabe qual é o pedido de oração que cada um tem. Eu peço que o Senhor esteja olhando para cada oração e abençoando com toda a sorte de bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos cada um diante do Senhor, cada família que está aqui diante da tua presença e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Graças ao nosso Deus, tá? Vou pedir para você ver aí se você está inscrito no canal. Se você não tiver inscrito, para você se inscrever, tá? Então se inscreve no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. É muito importante. Também vou pedir para você, para que você esteja compartilhando. Se você sabe de alguém, você conhece alguém que precisa dessa palavra agora, alguém que está precisando hoje dessa palavra, mande essa mensagem para essa pessoa agora. Sabe, diz, olha, eu ouvi uma palavra e essa palavra vai abençoar a tua vida também, tá? Então, envia essa palavra para alguém hoje e você vai estar ajudando essa pessoa, tá? É muito importante que você faça isso. Amanhã temos nossa celebração de quinta-feira, é uma quinta-feira de oração, de intercessão, então se prepare para fazer sua campanha de oração, é muito importante na comunidade, amanhã estaremos lá, e você é convidado para estar com a gente para esse momento muito especial, tá bom? Também nós estamos lendo a Bíblia todos os dias pela manhã, temos lido a Bíblia, tem sido fantástico, maravilhoso esse tempo, e eu quero convidar você para começar a ler a Bíblia com a gente, tá? A gente manda a leitura, o áudio da leitura do dia e um quadro ali com todas as leituras de cada dia do ano para você ir marcando. Então, se você quiser, entre em contato com a gente vai disponibilizar para você também, para você fazer a leitura da Bíblia inteira durante o ano. É bem tranquilo, é bem gostoso e muito importante que você assim o faça, tá bom? Caminha com a gente, estamos juntos, tá? Deus abençoe, uma ótima semana para você. As células voltam daqui uns dias, as células estarão de volta e também as outras atividades da igreja vão voltando aí, tá? Domingo, 19 horas, temos nossa celebração, tá bom? Deus abençoe, cuide do teu coração e da tua vida, tenha um ótimo dia e uma ótima semana, no nome do Senhor Jesus. Amanhã a gente está aqui de novo com o nosso Café com Propósitos, tá? Fica com Deus, até mais. Deus abençoe muito a tua vida, eu não sei nem onde desliga aqui, estou tentando, achei. Deus abençoe muito a tua vida e a tua casa, no nome de Jesus. Um abraço.